Oi, pessoal, é nós aqui outra vez. Vamos lá. Eu, quando termina um programa, eu fico imaginando o que, que nós vamos falar no outro. E eu me lembrei da influência do cinema, principalmente o americano pela quantidade e o europeu pela qualidade. Apesar que o americano era muito bom e o europeu também tinha bastante. Então, durante a minha juventude, eu fui influenciadíssimo. E toda a minha geração foi, e as gerações seguintes, o mundo inteiro foi muito influenciado pelo cinema americano e europeu. Então, eles deram nome às coisas, entende? Eles que ensinaram como fazer. Então, nós temos que seguir isso. A televisão, no início, os diretores eram formados em cinema. Daí, os outros diretores começaram a ser formados de televisão. E hoje eu acho que tem diretor que nem viu cinema até hoje. Mas a origem é do cinema. Então, o que acontece? O cinema, ele tem uma linguagem, por exemplo, de plano fechado. Plano fechado, que é esse plano que dá fechadão assim, ele é importante porque te chama a atenção, dizer, olha, alguma coisa importante vai acontecer, né? Daí, se está uma coisa que não tem grande importância e é movimento, você dá um plano geral. Então, toda sequência que você faz em televisão, você tem que dar um plano geral, mostrar onde é que está, para o espectador começar a pensar o que vai acontecer ali. Então, dá aquele plano geral, daí você corta. Dependendo da intensidade da dramaturgia, você corta mais fechado ou não. Por exemplo, a zoom é quando você acontece uma coisa importantíssima. A tua mãe morreu na cara da pessoa, do filho, para ter a reação dele, pô. Então a zoom tem isso. Agora tem um monte de diretor que começa a usar zoom em tudo. Daí ela perde a função dela. E então é necessário seguir essas regras. Eles inventaram, isso é coisa mais recente, o slow motion. O slow motion me parece uma coisa assim, preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção que é coisa importante. É uma boa, pô, quando você, se você faz uma sequência ruim, faz uma gravação que você acha que está ruim, você põe slow motion, fica boa. Você engana, né? E assim vai, porque o americano teve muitos diretores muito bons. O John Ford, o John Huston, e essa época também tinha diretores na Europa maravilhosos. O divino Fellini, maravilhoso. Tinha muitos de Sica, muitos bons, maravilhosos. Eu tinha até o Pasolini e tinha até também o japonês bom, Akira Kurosawa, maravilhoso. É uma época de diretores maravilhosos que usavam isso. Por exemplo, a câmera é o espectador dentro da cena. A câmera é colocada geralmente na altura de uma pessoa, sem frescura. Coloca ali como se a pessoa estivesse vendo a cena. Então, você não pode ficar colocando câmera baixa assim. Às vezes você coloca, fica bom, às vezes, ou de cima. Mas a câmera é aqui, sem movimentar. Se precisar, entende? E esses diretores, se pegar o filme deles, Hitchcock, os ingleses eram bons. Então, você pega os filmes deles, é tudo o mais simples. Na simplicidade que está a genialidade. Então é necessário seguir essa regra de direção de cinema. Eles ensinaram como é que é feita a coisa, tá bom? E você veja, tem quando você faz uma panorâmica, a panorâmica é quando se pega a câmera e faz uma cena de alguém caminhando, conversando, ou um carro, alguma coisa. Então você faz esse movimento de câmera. O que acontece? Esse movimento, se você faz de esquerda para a direita, ele é suave, ele é compreensível, ele é bom, a cena boa, você tem que fazer da esquerda para a direita. Por quê?
Porque a gente lê da esquerda para a direita. E então, se você quiser fazer uma coisa que seja mais ou menos contra, que tenha briga, alguma coisa assim, você pega a câmera e faz da direita para a esquerda. Que o espectador já não sente a facilidade de ver como é da esquerda para a direita. Certo? E então, tem um diretor russo maravilhoso, Sergei Eisenstein. Ele é um dos melhores diretores do mundo. Ele escreveu um livro sobre edição. E então, a editar, o sujeito pode mudar o filme totalmente na edição. Ele pode, na hora de editar, mudar a ideia do filme. E então, se você pegar os filmes do Sergei, ele pensa como fazer a edição. E então, ele filma pensando na edição muito. É um caso singular, né? Não são todos são assim, acho que nem precisa também, mas o caso dele é impressionante. Os filmes dele, o Encoraçado Potemkin, o Outubro, você vê que ele filma aquela cena pensando na edição. É muito bom. Então a edição, por exemplo, é uma coisa importante em cinema. Muito importante. Muda o filme. Outra coisa importante, tem outro livro aqui. Depois eu vou mostrar os dois livros para vocês. O da edição, que é do Sergei Eisenstein, para se quiser ler. Ele é meio complicado. E o do João Máximo, A Música no Cinema, do Cinema. Os 100 primeiros anos. Então é música dessa época. O Nino Rota, que me lembra agora, que é com Fellini. Foi sempre Fellini e Nino Rota. Fellini e Nino Rota. Então, um não viveu, acho que não viveu sem o outro. E muitos outros diretores aqui disso, todos. Agora eu não estou lembrando de cada um. Mas tem músicos de cinema aí maravilhosos. Eu vou, num outro programa aqui, eu vou anotar isso daqui, as principais músicas, e passar para vocês. E tem mil coisas para fazer. Por exemplo, se você faz uma pessoa conversando com a outra, você faz uma pessoa assim, né? Grava assim, daí você grava a outra lá assim. O que você tem que fazer? Se o plano está fechado, você tem que fazer um plano para essa que está falando assim, fechado aqui e com o espaço aqui na frente. Ó. Você não pode fazer o contrário, fazer fechado aqui e o espaço aqui atrás, se ela está falando com ele lá. Então você faz fechado aqui, espaço aqui. E para cá, fechado aqui, espaço aqui. Entende? São leis do cinema. Que o pessoal hoje em dia, por não ver mais cinema, por não saber cinema, e mesmo o cinema atual, tá uma loucura. É uma pena, viu, que a gente esteja perdendo essas artes do cinema e da televisão. Porque você já nem entende mais o que a pessoa fala, você compra isso sem pensar se é bom ou se é ruim, a novela entra na sua casa, você está trabalhando, você vai assistindo, tem que saber se é bom ou se é ruim, viu? Tinha que haver uma apuração nisso daí. Mas estamos nessa, tá ok? Vou pensar o que nós vamos conversar no próximo. Olha, não esquece. Curte, toca o sininho e compartilha. Tá bom? Um beijo.